Estamos de volta para o bloco final do Seleção de hoje, para falar de Campeonato Brasileiro com as enquetes do programa. Aqui estão os jogos da 14ª rodada. O Botafogo ganhou do Cuiabá fora de casa 2-1. Criciúma derrotou o Cruzeiro, a segunda vitória como mandante do Criciúma, 1-0. O Vasco derrotou o Fortaleza 2-0. São Paulo visitou o Furacão e venceu 2-1. Flamengo visitou o Galo e venceu 4-2. O Bragantino derrotou o Atlético Goianiense 3-1. Grêmio e Palmeiras ficaram no 2-2. Bahia derrotou o Juventude 2-0. Na estreia do Mano Menezes, o Fluminense empatou com o Inter 1-1 e o Corinthians, num jogo cardíaco, derrotou o Vitória 3-2, com gol aos 49 do segundo tempo. Qual o time da rodada, Ramon? Zé, que gostei muito da partida que fez o Flamengo, né? Contra o Atlético Mineiro. Mas hoje eu vou destacar o Vasco pelo que o Rafael Paiva vai estar conseguindo extrair desse elenco limitado que o Vasco tem, fazendo o Vasco voltar a competir. O Vasco está brigando, está jogando agora a Série A do Campeonato Brasileiro e conquistou uma excelente vitória contra o Fortaleza. Vasco, time da rodada, para você, Conrado? Flamengo. Fazer o que fez com o Galo, né? Chegou a ter 4-1, cheio de desfalque. É impressionante mesmo o momento, o trabalho do Tite, né? E o elenco que a gente fala. Por isso que a gente falava sempre, né? Eu, pelo menos, que é o melhor elenco disparado da América do Sul. Disparado. Time da rodada, Elano? De rendimento, o Flamengo. Mas, assim, eu destaco a campanha e um belo trabalho do Criciúma. Ok. Flamengo, time da rodada. Vamos agora à seleção da rodada. Roda a vinheta. Escolha feita pela equipe do programa. O John é o goleiro da rodada, fez pelo menos 2 grandes defesas na vitória do Botafogo contra o Cuiabá. O nosso lateral direito é o Matheus Ponte. Roubou a bola no início do primeiro gol e marcou o gol da vitória do Botafogo contra o Cuiabá. Nosso zagueiro é o Gabriel Xavier do Bahia, mais uma grande atuação defensiva, tirou uma bola em cima da linha quando estava 0-0. E ao lado dele o Davi Luiz, que vem jogando, não foi só quarta-feira não, vem jogando muito bem. Nosso lateral esquerdo é do Vasco, é o Lucas Piton. Terceiro jogo seguido dele com assistência, ele faz o cruzamento para o gol do Verratti. No nosso meio-campo, mais uma vez, Gerson, carregando o time, circulando a bola, tomando as rédeas do meio-campo do Flamengo. Lincoln, do Bragantino, fez 2 gols na vitória sobre o Atlético Goianiense. E o Garro, porque tem que ser muito bom de bola para você se destacar num time tão tumultuado como hoje é o Corinthians. E o Garro foi absolutamente decisivo, participação nos 3 gols. Marcou 2 e participou do terceiro, um deles uma obra-prima. O Caleri, aliás, o Estevão, desde o início do jogo, foi quem assumiu a responsabilidade de liderar o Palmeiras mais uma vez, pela 6ª vez Estevão seleção da rodada. Nosso centroavante é o Caleri, deu uma assistência para o Ferreirinha e marcou o gol da vitória do São Paulo sobre o Furacão. E fechando o nosso ataque, Bruno Henrique, que fez 2 gols na vitória sobre o Galo. Escolhemos o Tite, pela grande atuação do Flamengo contra o Galo em Belo Horizonte. Taticamente, Flamengo irretocável. Então a nossa seleção foi escalada assim. John, pela 3ª vez, seleção da rodada. Matheus Ponte pela 2ª vez. Gabriel Xavier do Bahia pela 3ª vez. Davi Luiz pela 2ª. Piton estreante. Gerson pela 5ª vez. Lincoln e Garro a 1ª vez. Estevão a 6ª vez. É o jogador que por mais vezes esteve na seleção da rodada até aqui. Caleri 2 vezes, Bruno Henrique a 1ª vez e o Tite pela 2ª vez. Se tiverem corneta, é agora, senão vamos eleger o craque. Excelente time. Dessa vez vocês vão passar ileso. Zé, que eu posso só destacar, né? Tem jogadores que quando botam uma faixa de capitão podem, enfim, desandar um pouco, né? Mas como a faixa de capitão tá fazendo bem o Gerson, né? A maturidade que ele vem jogando, né? Eu vejo os vídeos que o Flamengo divulga, né? Do pré e pós-jogo dele falando na roda. A maturidade que o Gerson tá... ele realmente incorporou esse espírito de líder, só para destacar essa bela... Concordo com você. Vamos eleger o craque. Um jogo importantíssimo do camisa 10 do Bahia, um cara que chama a responsabilidade, né? Em poucos espaços ali consegue produzir boas jogadas. E essa intensidade que o Bahia mostra, né, Edu, acaba sendo importante também para esse momento em que o time vive no campeonato. O Bahia é, nesse momento, o melhor mandante do Campeonato Brasileiro. O Bahia tem 5 pontos a mais como mandante do que o segundo colocado, que é o Bragantino. O Bahia venceu todos os jogos. Todos os 7 jogos que fez em casa, levou apenas 3 gols nesses 7 jogos, então é um time que realmente consegue fazer do fator casa algo fundamental. Mais de 40 mil pessoas, foi o maior público do Bahia no Campeonato Brasileiro
como mandante, né, jogando em casa, voltando das festas juninas, né, o torcedor do Bahia acabou lotando a Fonte Nova, resultado importante que consolida de novo, né, o Bahia entre os 4 primeiros colocados, contou aí com o tropeço do Palmeiras para se igualar em número de pontos com o Palmeiras, teve esse confronto de São Paulo e Atlético Paranaense que ajudou também o Bahia a se manter aí nessa zona de classificação para a Libertadores. Foi uma festa no final, né, a comemoração da vitória. O Bahia só precisa melhorar fora de casa, né, porque tem aquela história, não, é um leão em casa, um gatinho fora, tem que melhorar fora para, se melhorar, briga pelo título até o final. Leão não, viu, Edu? Leão não, melhor não. É melhor não. Uma onça, vai. Vamos pro intervalo? Na volta, a gente vai falar de seleção brasileira que se prepara para encarar a pedreira chamada Uruguai. Rapidinho a gente já volta. Fãs de esportes, melhores momentos já de Bahia e Juventude. O Bahia venceu o Juventude jogando em casa, está na 4ª colocação agora do Campeonato Brasileiro, tem o mesmo número de pontos de Botafogo e Palmeiras. Tassiano marcou o primeiro gol, Cauli marcou o segundo, 2-0, André Kfouri. Esse Bahia mostra muita força, apesar de vir de uma derrota para o São Paulo, mas é do São Paulo jogando no Morumbi, então é o que qualquer time do Campeonato Brasileiro pode passar, uma derrota para o São Paulo, mas é um Bahia muito forte e continua ali na parte de cima da tabela. Resultado esperado, o Bahia ganhando em casa. Hoje, qualquer equipe que visitar a Fonte Nova sabe que pode sair derrotada, não é um resultado anormal. A torcida do Bahia espera isso, o Bahia como clube, como time de futebol, tem confiança nisso. E as coisas aconteceram, principalmente no segundo tempo, no jogo de hoje, depois de uma primeira parte equilibrada, o Juventude teve oportunidades, uma logo no início do jogo, mas com mais organização e mais qualidade técnica, o Bahia se impôs tecnicamente mesmo no segundo tempo e foi buscar o resultado que precisava. Esses 2-0 refletem do que foi o jogo, nada a acrescentar, além de mais uma partida em que o Bahia se impõe do ponto de vista técnico, com um elenco respeitável, uma atuação que merece elogios e que mantém o time do Ceni entre os 4 primeiros do Campeonato Brasileiro da Série A. O André, é um Bahia que a gente vai ver nessa atuada até o final do campeonato? Incomodando esses times ali na parte de cima? Uma vaga para a Libertadores já seria o campeonato do Bahia? Os treinadores todos, os jogadores também, dizem que o Campeonato Brasileiro é um campeonato muito difícil, é um campeonato de regularidade, em que é quase impossível você passar por tantas rodadas sem ter que administrar momentos em que seu time cai de produção por um motivo ou por outro. E essa disputa, né, a disputa na parte de cima da tabela, não estou falando de título, mas primeiras posições, não deixa de ser uma novidade para o Bahia. O Bahia esteve muito próximo do rebaixamento no ano passado, as coisas estão mudando muito rápido. É claro, o time é muito melhor, houve investimento, a entrada do Bahia na estrutura internacional comandada pelo Manchester City é algo que mudou completamente como as coisas são feitas no Bahia, a tomada de decisão, a forma de administrar aquilo que se tem como planejamento, contratações, né, objetivos, o estabelecimento desses objetivos e como o Bahia pretende buscá-los. Mas a gente não pode esquecer, houve uma briga ferrenha e o Bahia participou dela para não ser rebaixado no ano passado. Então, manter-se na parte de cima, onde o Bahia está com todos os méritos, praticamente desde o início do campeonato, é ótimo, mas é uma novidade para o clube, para o time. Talvez o Bahia consiga chegar até as últimas rodadas na colocação em que está hoje. Talvez um pouco acima, talvez um pouco abaixo. Talvez o Bahia não tenha gás para manter essa intensidade de competição e caia um pouco. Eu entendo que uma vaga na próxima fase da Copa Libertadores, vaga direta, né? É uma colocação mais do que honrosa, mais do que motivo de aplauso para o Bahia nesse ano de 2024, querendo, claro, melhorar temporada a temporada. Pois aí, olha que pulo, né? De uma temporada para outra, se realmente isso se confirmar. Olha,